direcional, estratégico e institucional, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente para a gente poder, aquele velho ditado, né? Que é a frase lá da Alice: se eu não sei a direção, qualquer caminho serve. E aí a gente vai sem saber se está indo na direção certa, sem saber se está evoluindo. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E para ajudar vocês, a gente desenhou, né, esse desafio: sem direção não há evolução. Então a gente convida vocês, né? Vocês podem printar aqui essa tela, se já tiverem, puxa, já vou printar para já poder praticar isso. Que vocês pensem em 3 desafios que estão mais vivos na cabeça de vocês, ou que de fato são comunicados da organização, e comecem a analisar eles. Vamos dissecar cada um deles. Então vamos pensar como que a gente está hoje. Olha para a organização, olha para a comunicação, já que a gente está falando mais disso. Como que a comunicação está hoje? De forma que ela está propagando o conhecimento e histórias que a organização tem. Onde que você quer chegar com isso? Ah, eu quero dobrar só os números de seguidores? Talvez seja uma meta que ela acaba se desfazendo, perdendo essa importância com o passar do tempo. A gente sabe que as métricas de vaidade, elas tiveram um ponto muito importante na criação de algumas das redes sociais, mas depois elas começaram a se desfazer, perderam sentido porque outras métricas foram mais relevantes. Mas além das métricas, então onde você quer chegar com isso? Até onde você quer que essas histórias cheguem para as pessoas? Importante, até quando? Quando a gente coloca uma data, isso acaba direcionando muito das nossas ações, para que a gente consiga, de fato, mover os nossos esforços para chegar naquele momento de uma forma que é diferente do que a gente estava, e para que a gente possa se motivar também, porque se a gente não determina nada, nenhum momento de nenhuma data, nenhuma uma previsão de execução, fica uma coisa muito solta, então pode começar a perder a energia necessária para que a gente consiga avançar nesse desafio. E como, essa é uma pergunta bem importante, como que eu vou saber que eu cheguei? Então, é importante você definir os objetivos nessa largada, porque quando você estiver próximo de alcançar, ou como você vai ter um período que você vai estar executando várias ações, você pode olhar para os objetivos. Ah, então o meu objetivo era esse, e eu tinha pensado que para entender que tinha um resultado a partir daquele objetivo, eu tinha determinado esses indicadores. Ah, acho que estou chegando perto, ou não. Passei desses indicadores, seria ótimo, ou não, estou muito aquém para o tempo que eu determinei. E aí você vai fazendo rearranjos com o próprio objetivo para alargar esse tempo, para trazer mais pessoas, enfim. Isso é muito importante para tangibilizar os esforços de comunicação, que às vezes é uma das perguntas que sempre rondam quem atua com captação, mas principalmente que atua com comunicação, como é que eu chego em tal lugar e se eu estou fazendo tantos esforços na comunicação, não consigo ver isso, não consigo materializar isso em doadores ou novos voluntários, enfim. E aí um ponto, né, bem importante em relação a isso: ah, mas por que os 3? Uma frase que a gente sempre fala é o prioriza que dá. E por quê? A gente sabe que existem diversos desafios, a gente sabe que existem, a gente quer sair fazendo tudo, mas se a gente não prioriza, a gente acaba fazendo tudo, mas não faz nada direito. Então, é importante a gente priorizar. E enquanto eu vou contando mais um exemplo para vocês, eu queria desafiar vocês com esse desafio de vocês tentarem pensar nesse principal desafio de comunicação que vocês têm hoje. Né? Tenta escrever aí no papel, no drive, enfim, onde vocês estiverem, tenta desenhar esse primeiro desafio e ir pensando, né? Como que esse desafio que eu tenho hoje na comunicação, como que ele está hoje? Qual que é o cenário? Como se fosse um rápido diagnóstico, né, daquela situação. E aí, enquanto eu estou contando um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, vão tentando pensar nisso tudo que o Fih falou. Um ponto que, quando a gente começou a dar cursos e mentorias pela Nuclear, a gente fez um grupo, né, uma mentoria em grupo, e uma coisa que aparecia bastante, né, como um objetivo da comunicação, era ser referência na causa. Era um grande objetivo. E aí, muitas perguntas, né? A gente veio fazendo com aquela turma, porque é assim: ser referência para quem? Já começa por aí. Porque você ser referência para todo mundo,
Nossa, é de novo que a gente vai falar daqui a pouco, que falar com todo mundo é muito difícil, porque aí você não consegue personalizar, você não consegue considerar comportamentos, perfil daquele público, que você está atirando para todo lado. Então, é importante a gente entender, ser referência para quem? Ser referência até quando? Porque se for um objetivo sem definição, sei lá, daqui 50 anos serve, daqui um ano, daqui 30, qual que é? Como que eu vou saber que eu cheguei? E aí, o como eu vou saber o que eu cheguei é como que eu sei que eu virei referência? Que indicador que eu vou olhar para validar que eu estou sim evoluindo nesse meu objetivo de ser referência? E aí, mas Nath, qual que é o indicador? Existe a fórmula? Não existe a fórmula mágica. Hoje a gente vai falar isso várias vezes, que não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo, por quê? O público estratégico para ser referência é da sua organização, é da particularidade do que vocês têm como objetivo. Então, talvez, para sua organização, um indicador bacana de ser referência possa ser mensurar as mídias espontâneas que a imprensa está dando da sua causa, né? Quando você tenta emplacar uma pauta, então, eu vou colocar lá como indicador crescimento de X% em pautas na imprensa. Porque eu estou sendo mais chamado para entrevistas, a minha presidente está sendo chamada mais para entrevista quando a temática é educação, porque o senso de ser referência para a imprensa está aumentando, então eles lembram de mim quando eu preciso de alguém para falar da pauta de educação. Então, mas talvez isso não faça sentido para outra organização, por isso que é importante avaliar e analisar a fundo esses desafios e o diagnóstico. É uma questão crucial que a Nath já comentou, é o tempo. Então, para você poder ter uma evolução das ações que vocês estão fazendo, vocês vão propor, né, dentro da organização, analisar. Eu fiz isso no passado? Se fiz, quais foram os resultados? Foram esses, assim, assim, assado. Legal. A partir disso, eu quero fazer isso. E depois, comparar. A gente já pegou clientes nossos que a gente começou uma campanha de anúncios, né, para trazer um exemplo prático e já para a gente avançando, que a campanha mal começou a etapa de aprendizado, né? E quem já fez anúncios, né, no gerenciador de anúncios sabe que tem ali um período de aprendizado das campanhas, até para o próprio Facebook conseguir mostrar para aquelas pessoas que mais têm interesse ou vão ter potencial interesse naquele assunto. Durou 2 dias, a campanha não mandou tirar. Porque o objetivo era dobrar o número de seguidores. Esse é, como eu disse, esse é um tipo de objetivo que ele acaba perdendo um pouco do sentido já na segunda página, porque você só quer inflar os seus números, você não quer que eles engajem. E engajar não é só comentar, compartilhar, é interagir além das redes sociais. Né? A brincadeira que está sendo falada, né? E fora dos stories, como é que você está? Fora dos stories, eu quero que você participe sendo um voluntário, quero que você visite uma organização, que você conte dela para mais uma pessoa. Amigos. Se você puder engajar em uma campanha, doando, ótimo. Se você puder trazer amigos, colegas, familiares para também doarem como propagadores dessa corrente do bem, maravilhoso. Eu quero isso. É isso que eu quero. Além dos 10 mil, 20 mil, 50 mil seguidores. A gente conhece organizações que têm pouquíssimos seguidores, pouquíssimos, né? Menos de 5 mil, e fazem trabalhos incríveis e conseguem envolver muita gente e fazem transformações para a comunidade, para o público, para a causa que eles estão se propondo a atender. E aí, só um parênteses rápido para a gente ir avançando nessa ferramenta. Aqui está algo bem geral e inicial, e para quem quiser se aprofundar mais nessa definição de metas, tem a metodologia das metas SMART, que também, né, cada letrinha significa uma coisa, ser específica, ser mensurável, ser alcançável, ser relevante e ser temporal. Se vocês quiserem se aprofundar para criar essas metas, né, cada vez mais, assim, de acordo, né, com que a gente precisa de informações para conseguir avançar, também é um caminho que a gente sugere, tá? E aí a gente queria, se alguém quisesse voluntariar, levantar a mãozinha aqui, para contar de uma forma rápida, aí, em 2 minutinhos, o que colocou de desafio, né, como um desafio da comunicação, qual que colocou, o que veio na mente primeiro, se conseguiu preencher, se teve dificuldade de preencher aí essas colunas, pensando no primeiro desafio. Alguém se voluntaria
Para contar um pouquinho? A gente promete que não chama pelo nome. É. É só para a gente ver se vocês estão fazendo o mesmo exercício. Acho que congestionou aqui a levantada de mão aqui, que não está nem conseguindo aparecer, gente. Só que não. Ninguém são tímidos e tímidas? Se quiserem escrever no chat também não tem Se problema. vocês não se sentirem à vontade, quiser contar alguma coisa no chat, também a gente consegue dando. Olha, temos aqui minha xará, Natália. Oi, boa tarde, pessoal. Então, eu coloquei ali, na verdade, a parte de converter das redes sociais para as inscrições dos nossos programas. Então, eu trabalho na JA Paraná e o nosso objetivo é realmente esse, é desenvolver programas para jovens voltados para empreendedorismo, mercado de trabalho e educação financeira. E a gente não consegue fazer essa conversão através das redes sociais. E daí até nessa lista que vocês colocaram ali, eu já vejo até onde são os problemas. Então, a gente não tem frequência, a gente não consegue trazer realmente os conteúdos e motivar o pessoal, mas enfim, foi isso que eu coloquei aqui também. Que legal. Obrigada por compartilhar. Eu queria até fazer um comentário com relação a essa ferramenta. A gente acaba se deparando com várias nomenclaturas do marketing, da metodologias ágeis, enfim, tem um nome para tudo, nome e sobrenome, né? Geralmente todos em inglês. Vou dizer para vocês que um bom papel e caneta continuam passando bem, obrigado. SWOT, ou conhecida como FOFA, segue respirando bem, sem utilizar aparelhos. Então, utilizar algumas ferramentas mais simples que façam sentido. O importante é fazer sentido, tanto de compreensão como de aplicação para a organização. É melhor do que muito curso que tem por aí, do que muito guru está falando sobre faça assim ou faça assado, porque tem que fazer sentido para vocês para ser aplicável. E aplicável considerando tempo, recursos humanos e viabilidade. Conseguimos fazer isso com o que temos hoje, com relação à quantidade de tarefas que temos? Isso é muito mais compreensível do que qualquer grande best-seller que está aí vendendo aí na Amazon entre os 10 primeiros. Tá? E aí também, Nath, o que a gente vai falar nos próximos, as outras duas ferramentas, acho que vai ajudar bastante nesse seu desafio aí de como, né, converter as pessoas, como que a gente gera valor para que elas estejam ali nas redes sociais, né? Então, acho que vai ser algo bem bacana, tanto para você quanto para as outras pessoas também. Bom, a gente tinha falado, desculpa, sobre comunicação, não é só isso. Acho que a gente já essa estrutura já mostrou para vocês, puxa, eu estou fazendo isso, mas será que é só isso? Então, não é só isso, vai muito além de você fazer só uma arte, né? Não é só uma arte, não é só eu cumprir pauta com um determinado template, tem que ser além, vocês têm que observar além. Esse exercício que a gente está fazendo hoje, ele vai ser riquíssimo nas próximas semanas para cada um de vocês, porque vocês estão dedicando um tempo para observar algumas situações, identificar alguns desafios e obstáculos, e a partir disso traçar alguns outros objetivos, porque no dia a dia, na correria, às vezes a gente não consegue parar e, puxa, será que eu vou por aqui, eu vou por ali? Não, é correria, precisamos captar gente, precisamos ampliar os projetos, precisa trazer parceiro, e aí vai aquela bola de neve, você nunca para respirar e olhar para isso. Então, aqui a gente colocou alguns blocos para vocês observarem que a comunicação vai além de alguns pontos e vocês também devem considerar outras situações também como parte da estratégia de comunicação. Porque às vezes é muito comum, né? A gente ouvir, mas é só uma arte, então não é só layout, né? E até além disso, a gente foi colocando outras coisas que não é arte, branding é coisa do terceiro setor, então a gente precisa falar de posicionamento de marca para o terceiro setor. Não é só, quero estar na mídia, não é só fazer assessoria de imprensa porque eu quero estar num grande veículo. Não, a gente precisa diversificar canais, a gente precisa pensar em estratégias em diferentes canais. Mas é só fazer um postzinho ali rapidinho é fácil. Não, para a gente fazer um post, a gente precisa pensar em estratégia, a gente precisa ter recorrência, que a Nath acabou de falar, né, da frequência também. Precisa ser consistente, porque não adianta eu me posicionar com uma coisa agora e depois com outra. Eu não estou tendo consistência, né? Então,
é muito mais do que geralmente as pessoas conseguem visualizar ou visualizam. E aí o que é legal a gente começar a pensar aqui, e é o convite nosso para vocês, a gente começar a visualizar todo o potencial que a comunicação tem, principalmente essa comunicação mais estratégica. Porque muito mais do que a gente sempre fala, fazer post para cumprir tabela, tipo, alguém me falou que eu preciso fazer um post por dia. E aí eu vou lá, eu saio produzindo conteúdo aleatório, sem ter linha editorial, sem pensar se aquilo, qual que é o objetivo daquele post. Hoje é dia do celular. Eu vou fazer um post com uma foto do celular, porque eu vi que é dia do celular, isso não tem nada a ver com a minha causa, não tem nada a ver com o que eu tenho para dizer. O calendário vira efemérides para atender setores dentro da organização. Não, estão falando aqui que é o dia do serviço social. Nada contra, gente. Eu só estou dando um exemplo. Tem que fazer sentido. Então tem que fazer o post do serviço social. Às vezes nem tem essa atuação lá, mas a causa está envolvida. Então é avaliar. Então a gente está envolvido e qual o ponto? Beleza, vamos fazer. E como você conta essa história? E aí tenta linkar todo momento com alguma história, né? É isso de novo, né? O storytelling sempre foi falar. O storytelling existe desde que o mundo é mundo. Sempre existe uma oralidade em que você transmite um conteúdo para outra pessoa e ele é replicado e até ampliado pelo outro interlocutor. Então, isso só deram um nome bonito, gente. Continua igual. Só que fazer isso ter sentido dentro da nossa comunicação, aí sim a gente tem o grande pulo do gato para você se conectar com uma pessoa que às vezes até acompanha a tua causa, mas ela ainda não se conectou de verdade. E, falando em conexão, como que a gente conecta pessoas, né, com as nossas causas? Como que acontece isso? E aí, o conectar, apesar de ter um celular aí, não é só essa conexão no sentido do online ou digital, né? No sentido da pessoa ver valor, se interessar, querer saber mais, enfim, todo esse ciclo aí de relacionamento que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Bom, a gente precisa entender quem são essas pessoas, né? As pessoas que acompanham a causa, que acompanham e defendem a nossa causa de alguma maneira. Se às vezes a causa tem um advocacy muito forte, presente nos conselhos sociais, enfim, da cidade, quem mais participa? Quem tá também construindo essa defesa pela causa? É uma pessoa que já acompanha nosso trabalho? Não é? Então, isso é importante, conhecer o máximo que vocês conseguirem para que vocês consigam fazer, às vezes, uma migração, como a Natália trouxe. Sair do digital e vir para o presencial, para uma ação presencial. A gente pode pensar, e vocês podem depois pesquisar muito do perfil de doadores do Brasil, que são doadoras, né? Na maioria dos casos, um percentual muito relevante, são mulheres de 40 a 60 anos, que têm um interesse, claro, né, em ações sociais. E mais um adendo para isso, a gente olhar que a quantidade de participantes, tem 33 aqui, a gente deve estar, com 4, 5 homens, já contando comigo, que estão participando. Então, é um cenário muito feminino. Então, a gente também precisa conhecer quem são essas mulheres e trazer mais mulheres, mais jovens, para também fazer parte desse caldeirão. Isso, você trouxe um exemplo do doador, né? Agora, quando a gente pensa, eu quero mais engajamento, eu quero mais pessoas, né, se conectando com a minha causa, mas eu preciso saber quem está ali do outro lado, né? Então, aí vocês já devem também ter se conectado com temáticas de definição de persona, para você, né, definir o comportamento daquele determinado público, para você conseguir identificar como que se informa, onde que é, né, a área de lazer que ele está presente, como você dialoga com isso também. Por quê? Aí, aqui, aquela frase que a gente falou lá no começo, do quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, faz muito sentido, porque as pessoas, elas estão em busca de se conectar com algo. Mas, se você pegar algo e fazer no varejão, que a gente brinca, né, vai ser mais difícil de se conectar. Pode ser que sim, né, tenham algumas conexões, mas vai ser muito mais difícil do que se você fizer algo, né, uma comunicação mais dirigida, algo mais personalizado, considerando um determinado público. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês uma ferramenta que ajuda vocês a pensarem um pouco sobre isso, tá?
A matriz de públicos, ela é uma ferramenta de gestão de projetos, então quem já passou aí para estudando elaboração de projetos, PMD, PMPRO, enfim, todas essas siglas, pode ter se deparado com ela. E por que a gente traz e a gente gosta de compartilhar quando a gente está falando de estratégia de comunicação? Porque como a gente sabe que não dá para falar com todo mundo que a gente gostaria de falar, que isso é muita gente, a gente precisa priorizar com quem a gente precisa falar. E essa matriz ajuda a gente a fazer essa priorização. Então, eu vou mostrar, aqui é mais para mostrar a carinha, né, para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho como que vocês utilizam, tá, essa matriz. O que é importante dessas dinâmicas é a gente tentar promover o máximo de colaboração e pontos que às vezes com áreas que a gente não falava. Vou falar com o pessoal da contabilidade, vou trazer eles para participar de uma jornada mais colaborativa, de criar algumas coisas da comunicação. Isso vai fazer sentido para eles, vocês vão ganhar aliados na defesa da comunicação, e quando vocês precisarem da colaboração para, eu preciso de números lá preliminares do relatório de atividades institucionais, vocês podem compartilhar comigo? Eles vão ser os primeiros a enviar para vocês e vão gostar de ver isso. Você inverte a mesa do jogo. Em vez de eles ficarem cobrando, a gente nunca sai em lugar nenhum. Não, peraí. Eu quero que a gente saia e está aqui os insumos, estou colaborando junto com vocês. Você ganha aliados de defesa. Porque a gente sofre muito, né? Eu já trabalhei na área de comunicação dentro de uma organização e é um sofrimento, porque tem muito conteúdo para você dar vazão, nem sempre você vai conseguir. Geralmente a realidade é de uma pessoa só à frente da comunicação. E tem muitas organizações que é a pessoa da comunicação, da captação de tudo. Então, convide outras pessoas, convide quem faz o advocacy, convide o pessoal diretamente ligado à finalidade, à atividade fim da organização, para eles ajudarem. Óbvio, né? Tem que entender o tempo de cada um, mas organize espaços assim, 1 hora, mas bem produtiva, que pode trazer muitos frutos para a comunicação e para a organização, obviamente. Aí, depois, né, dessa convocação, vocês juntos, né, vão começar a listar, fazer um brainstorm dos públicos que vocês já se relacionam hoje e daqueles que vocês gostariam de se relacionar, né? Então, tendo esse olhar, dessa visão do que faz sentido, que vocês visualizam que faz sentido, olhando os objetivos estratégicos da organização, os desafios que vocês têm. E aí, depois que vocês fizerem essas listas, né, não se esquecer de revisitar essa lista e olhar. Tá, eu coloquei parlamentares. Se a minha organização, por exemplo, tem uma atuação muito forte com advocacy. Parlamentares, eu consigo colocar todo mundo no mesmo cesto? Todo mundo tem o mesmo perfil? Não, eu tenho os parlamentares que já estão positivos em relação à minha causa, eles já apoiam a causa. Tem aqueles que são contrários, e tem aqueles que são neutros, que não conhecem, que talvez eu possa fazer um trabalho ali de apresentação, de trazer para perto, começar um relacionamento. Então, tente categorizar o máximo que vocês conseguirem, e a mesma coisa vale para doador. Não posso colocar doador, né? Tudo em uma caixinha só. E aí, aqui, de novo, não tem a receita. Nath, passa uma lista de públicos aí. Tem que ver o que faz sentido para a organização de vocês. A lista e a matriz de públicos, ela vai ser totalmente diferente para a realidade de cada organização, porque tem as particularidades de vocês. Tem um aplicativo bem interessante, eu acho que é Poder do Voto, deixa eu só confirmar para não passar o nome errado, mas Poder do Voto. Ele acompanha as principais votações nas 2 casas, e você pode fazer um match, você como eleitora, para alguns dos candidatos, para os parlamentares que você se conecta mais, e ele vai começando a mostrar o que é o projeto, se você é a favor ou contra, e como votou aquela pessoa, e você pode ler quem é contra o que está se falando na mídia, quem é a favor o que está falando na mídia, em portais, enfim. Então, acho que é legal, porque ele pode também colaborar no mapeamento, para vocês identificarem quem são aqueles parlamentares que eu preciso ter um relacionamento, ou que eu já tenho, eu preciso afinar esse relacionamento, porque vão ser importantes para a minha causa. E aí a gente passa para o segundo ponto, que a Nath já falou. Terceiro, não esqueça de categorizar. Coloque eles a partir da influência que eles têm também e dentro da sua causa, que é o momento que você vai começar a encaixar nos eixos
dessa matriz de públicos, né? Pode passar ali, que eu acho que vai Sim, aí eu vou explicar como que é esse encaixe agora. Porque eu trouxe de novo aqui, primeiro foi só para vocês conhecerem, para quem não conhece. E aí agora, como que eu faço isso? Então, estou tudo listado lá, categorizei, e agora eu vou começar a encaixar. Como que eu faço esse encaixe? Eu tenho 2 eixos aqui. Eu tenho o eixo de interesse, que está aqui na horizontal, que é o grau de interesse daquele público na minha causa. Então, quanto mais interesse, mais para a direita ele vai. E o outro eixo é o poder de influência. Então, qual que é o poder de influência em relação àquela causa, às tomadas de decisões da causa que a gente atua? Então, mais poder de influência, mais para cima ele vai. E aí eu vou encaixando. Então, esse público que a gente está conversando aqui, ele tem alto interesse e alto poder de influência. Ele vai ficar nesse quadrante de promotores. Não, esse aqui não tem interesse, não tem influência, então onde que ele está? Aqui no quadrante de apáticos. E aí, o que a gente precisa? Por que é importante? Lembra que eu falei da questão da priorização? Que não dá para a gente falar com todo mundo? Essa matriz vai mostrar para vocês por onde começar. Então, quem que está aqui? Todos os públicos que aparecerem aqui nos promotores, aqui são os públicos que vocês precisam desprender os principais esforços de comunicação. Aí você vai olhar, nossa, eu estou aqui fazendo 5 e-mail marketing, eu estou fazendo post, evento para uma galera que está aqui no Apáticos. Aí você vai começar a pensar, olha, não, vamos primeiro contemplar os que estão nos promotores, e aí qual que é a ordem? Não, Nath, Fia, a gente já está conseguindo rodar bem todos que estão nos promotores. Aí eu venho para os defensores, depois os latentes e, por último, os apáticos. Porque aí, óbvio, alguns desses públicos, a ideia é que a gente consiga fazer com que, eles vão se movimentando, vão tendo mais interesse, e aí você vai conseguindo fazer esses ajustes aí ao longo das estratégias. Mas tenho pouco time, tenho pouca estrutura, preciso priorizar urgentemente. Essa ferramenta ajuda a mostrar para vocês aonde vocês precisam colocar os esforços de comunicação, tá? Então, isso é muito importante, gente, para vocês definirem e entenderem que não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo com qualidade. Então, essa ferramenta, a ideia é que vocês fazendo isso, e é importante, de forma colaborativa, igual o Fih falou, para trazer esses diferentes olhares, porque às vezes a gente tem lá dentro uma área de advocacy que vai poder dialogar e trazer muitos insights, que ali, às vezes, a pessoa que está mais à frente da comunicação não está nesse dia a dia. É importante. A gente fala muito, a gente vai falar também, a partir de agora, muito sobre colaboração, sobre mobilização, mas da porta para fora. Mas a gente não pode esquecer que todos os processos e os programas que a gente cria, a gente precisa também trazer essas diferentes bagagens e olhares nessa construção, que com certeza vai ser mais rico. Está fazendo sentido para vocês essa matriz, essas ferramentas que a gente está trazendo? Vocês conseguem já... Puxa, acho que dá para aplicar isso, não dá para aplicar tudo, mas esse pedacinho aqui eu consigo aplicar amanhã, ou semana que vem eu já consigo estruturar algumas coisas. Isso é importante até para vocês se desafiarem e tentarem colocar em prática. Ou por mais, tá fazendo 0 sentido, mas isso aqui me lembrou uma outra coisa que faz muito sentido e que eu não tinha pensado ainda que eu poderia aplicar. Também é um movimento importante. E aí, até para exemplificar para vocês, inclusive, se alguém quiser, comentar alguma coisa sobre a matriz de públicos, também estão abertas as mãozinhas aí para o alto. A gente, com um cliente que a gente fez esse trabalho, que foi legal, a gente dividiu o time em grupos. E aí é muito rico ver como as matrizes saem totalmente diferentes. Porque é justamente o potencial da colaboração é justamente esse, do quanto que cada um tem um olhar, tem uma consideração, então vão trabalhar separados, depois a hora que vem para o grupo junto e todo mundo falando, não, nossa, isso aqui é verdade, a gente coloca mais para cá, isso é muito rico, muito, muito rico. Vamos abrir a fila, acho ótimo esse nome. Uhum. Acho que é Maria Vitória, levantou a mão. Não? Maria Vitória está aí? Levantou a mão, foi sem querer? Ou quer compartilhar algo?
Acho que não. Acho que não. A Maureen, então. A Maureen está na fila. Então, assim, eu estou refletindo bastante sobre a questão da comunicação estratégica, né? Aquilo que vocês colocaram ali no início. Como a gente tem que pensar estrategicamente, até para não sugar energia, né? E realmente atirar para tudo quanto é lado. E também para você evitar excessos de comunicação. Acho que a gente tem que ir sempre num ponto de equilíbrio, né? Porque a gente vive num excesso de informação, excesso de estímulos, né? Em redes sociais, enfim, né? A gente é bombardeado constantemente de informação, WhatsApp, né? Telegram, enfim. Então, a gente tem que pensar de forma estratégica para quem e o conteúdo, né? Esse conteúdo, ele deve ser também bem seletivo. Aqui na Irmandade, a gente tem uma certa dificuldade, porque a Irmandade ela é muito diversificada e ela é complexa até de você explicar. Você precisa de horas, assim, para explicar os detalhes de como que tudo funciona aqui. Então, foi realmente um desafio enorme. Por exemplo, eu falar da Irmandade ontem, né? Quem acompanhou aí a abertura do fórum, como eu vou, em 2 minutos, falar da Irmandade, tudo que a gente faz. Então, como a gente tem que selecionar e para quem eu estou falando também, né? Perfeito, Maurinha. Um ponto, né, que é muito, que a gente sempre reflete, é que, assim, vocês, cada organização, ela é única, né? Ela vai ter a sua essência, ela tem o que faz, como faz e por que faz. Só que a gente também precisa considerar, quando a gente está nesse discurso, aí pode ser um conteúdo, né, oral, pode ser um conteúdo por meio de um texto, de quem vai ler aquilo. E tanto o perfil da pessoa que vai ler, mas também a profundidade que eu preciso falar sobre aquele tema, né? Então, se é uma pessoa que nunca ouviu falar, né, que você está querendo trazer essa vontade de saber mais, então, eu não vou chegar e vou contar toda a história. Eu vou contar uma parte da história que vai estimulá-la a falar, nossa, que interessante, quero saber mais. Vou clicar aqui no site, vou clicar, né? E aí você vai construindo mais aprofundando também esse conteúdo. Então, são pontos muito bacanas da gente refletir, porque senão é aquilo, a gente coloca numa caixinha e só muda o canal, achando que tá ok, né? Eu só estou colocando tudo no mesmo formato, o mesmo texto para todo mundo e para ninguém, né? Porque a gente não vai estar conseguindo adaptar para aquilo que tem de melhor aquele canal e o tipo de conteúdo. Será que a Maria quer mandar ligar o microfone para falar? Eu acho que ela não respondeu o chat. Ela tá ali ainda. Não, ela baixou a mãozinha. Não, mas ela tá no chat ainda? Ixi, acho que tá aqui. Tá ali. Bom, fique super à vontade, se alguém, né, quiser comentar e falar, super bem-vindo. Então, gente, vocês têm alguma dúvida em relação a essa matriz? Se vocês tiverem, fiquem super à vontade, tá? Porque ela é uma das ferramentas que a gente ia trazer hoje para auxiliar vocês no dia a dia aí das estratégias, tá? E é muito importante, muito importante. Eu posso dar só mais um exemplo, que eu gosto de dar um exemplo que tem a ver com públicos. Já vivenciei um caso que era assim, a gente ia fazer um evento numa organização, e aí a pergunta que sempre vem, né? Chega a demanda. Olha, a gente vai fazer um evento, precisa fazer as peças de comunicação, precisa divulgar, a gente quer muitos inscritos. A gente quer mais inscritos possíveis no mundo. Falei, tá, e qual que é o público-alvo? Quanto mais gente, melhor. Falei, mas calma, vamos lá, né? Quanto mais gente, melhor. Eu não sei que canal que eu vou usar. Eu não sei que tom da mensagem que eu vou pôr. Eu não sei o que eu vou destacar na programação, porque vai ser mais importante para aquela pessoa. Então, percebe que fica uma coisa muito, muito, muito ampla, que vai ser mais difícil de alguém olhar o post e falar, caraca, eu preciso estar nesse lugar. Porque é mais um evento, é o evento pelo evento. Então, o evento, né, dependendo ali do tipo de evento e tudo mais, ele é uma estratégia de comunicação dirigida. Então, às vezes, a hora que você está pensando, eu quero ter todo mundo no evento, fala assim, vamos voltar.
Ah, porque eu quero ter o parlamentar, eu quero ter o pesquisador, porque era uma temática que envolvia saúde, mas eu quero ter também o paciente. Então, calma, vamos lá. Esse tema central do evento. Qual que é a parte importante que eu preciso dialogar com o parlamentar? Será que uma reunião estratégica não dá conta desse objetivo? Porque o parlamentar vai ficar um dia inteiro no evento? Das 8 às 8? Muito provavelmente não. Então, para você endereçar essa sua mensagem que você tem como objetivo, talvez você precise agendar uma reunião estratégica com ele, para você ser mais assertivo nesse objetivo. Com as pessoas de saúde, talvez seja um caminho o evento, porque aí você está trazendo uma inovação, você está trazendo temáticas de pesquisa, pesquisadores, e é um público que está acostumado a participar de eventos e a buscar conhecimento em eventos. Mas, será que é legal eu colocar o paciente no mesmo lugar que está o pesquisador? É a mesma linguagem? As temáticas são as prioritárias para os dois? Eles vão se identificar? Então, a gente teve, inclusive, problemas de pacientes que saíram totalmente, assim, não sei nem usar a palavra, mas, assim, um pouco até, não é chateados, mas, assim, decepcionados no sentido de ver tanto número, tantas pesquisas, assim, alavassadoras de como é o SUS para o paciente e tudo mais, que talvez, não é que ele tem, a gente tem que fingir que não existe isso para ele, não, mas talvez a gente teria que fazer uma roda de conversa para ser alguma coisa muito mais de acolhimento do que dados, porque o paciente, ele está em uma outra posição. Então, percebe que, às vezes, a gente fazer essa pergunta, né, de qual é o público, para que é isso, para qual que é o objetivo disso, começa a trazer outras reflexões para que você consiga, de fato, ser muito mais assertivo na entrega da mensagem. Então, talvez, ao invés de fazer um super evento, querendo abraçar todo mundo, mas que aí no fim do dia não vem todo mundo, porque as pessoas não vão se conectar, eu faça 3 ações menores, mas bem focadas, bem assertivas, que vai fazer sentido para as pessoas e que vai atender os objetivos de vocês. Então, isso eu gosto desse exemplo porque é algo bem que acontece na vida real. Vamos lá. Então, fechou. Fiz a lista de públicos, agora bota conteúdo para a galera geral. É isso? Só disparar em todos. Só disparar, geral? Só mandar. E-mail, leads desengajados, não importa. Manda para todo mundo. Não, né? E a gente já falou disso já um pouquinho. E como a importância de se conectar com as pessoas. A gente sempre fala, né, e reforça que gente se conecta com gente. Você vai comprar determinada marca, você vai comprar de uma pessoa. Então, você se conectou com aquela pessoa. Você vai doar para uma organização, se conectou com alguma história de transformação. Que uma pessoa estava vivendo. Talvez até de uma pessoa que você conheça, ou de uma pessoa que você não conhece, mas você tem uma familiaridade com aquele tema por uma vivência próxima. Então, é vínculo. Esse é o outro nível, e o nível mais forte de uma conexão. E é muito mais, a gente, de novo, né, faz esse convite para vocês, para começar a ver a comunicação muito mais do que informar dados, informar números, informar resultados, mas sim como criar vínculos. A gente está falando de causas, a gente fala muito isso, né? Nosso papel enquanto organização, assim, da sociedade civil, é muito mais forte ainda a gente criar relações, a gente criar relacionamento, do que se fosse uma marca vendendo produto, serviço e ponto. Porque a gente está lidando com problemas complexos da sociedade. A gente está dia a dia trabalhando para melhorar a vida das pessoas, para minimizar o impacto de algum problema que existe na sociedade. Então, a gente tem esse dever de olhar a comunicação de causas como um espaço para criar relações, para criar vínculos entre pessoas e causas. E aí, para falar disso, isso, né, não é só uma frase bonita e tudo mais, a gente trouxe aí uma teoria mesmo que existe aí para a nossa colega de Relações Públicas, vai conhecer o Fábio França, que é um teórico que traz bastante essa reflexão, né, sobre públicos para a área de relações públicas, e ele traz e compartilha com a gente essa questão da diferença da perspectiva relacional da comunicação e da perspectiva informacional.
Então, quando a gente está olhando aqui para a nossa atuação como terceiro setor, e a gente quer que um problema conquiste essa dimensão coletiva. E aí, por que isso? Porque se as pessoas não conhecerem, não identificarem que existe um problema ali, elas não vão criar um vínculo, elas não vão se engajar, elas não vão querer saber mais, porque elas precisam saber que aquilo existe. Então, para que isso aconteça, a gente precisa iniciar aí um processo de compartilhar essas diferentes percepções de diferentes indivíduos com outros indivíduos, para que eles consigam juntos formular aí, né, algumas ações e algumas estratégias do que isso incomoda eles, né? O que é isso que está incomodando em comum? E aí, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender essa diferenciação, né? Do que é a perspectiva informacional? É quando o processo comunicativo, ele é de mão única, e ele é mais de uma forma mecânica, né? Que é aquilo, emissor, receptor, mensagem, canal. O emissor manda uma mensagem, chega no receptor, tem um conteúdo ali, pronto, informei. Aula de teoria da comunicação, primeiro ano. Informei, pronto, bingo, chegou lá do outro lado. Mas a perspectiva relacional, o que ela traz? Ela traz essa circularidade e globalidade do processo comunicativo, né? Que traz essa questão dessa inter-relação intrínseca entre esses elementos de receptor, de emissor, de mensagem, de canal. E aí, o que é muito legal quando acontece a perspectiva relacional? Ora o emissor é emissor, ora ele é receptor. Porque a gente está predispondo que há um diálogo, que a gente está facilitando o espaço para o diálogo. Então, lembra que a gente falou postar só para cumprir tabela? Posto e saiu correndo só para postar. Não, como que a gente facilita todos os conteúdos que a gente traz para trazer um espaço para o diálogo, para trazer um espaço para quem está ouvindo, colocar sua opinião, o que achou, o que ela mais gosta, o que ela gostaria de ver ali. Então, a gente estimular esse diálogo. A gente vê as mídias sociais, principalmente, não à toa chamam mídias sociais, é para a gente se relacionar. É para isso que elas, né, começaram ali a ser criadas. Então, a gente não pode se esquecer disso. E aí, para a gente também trazer uma citação que é bem bacana, que é do Renan Mafra, que ele é um pesquisador sobre comunicação mobilizadora lá da Federal de Viçosa, o que ele traz, né, que dialoga com essa perspectiva relacional. Ele fala, né, que o objetivo é buscar essa circularidade, mas ele reforça que esse processo comunicativo, ele deixa emergir sua vida e seus dinamismos próprios, enxergando os interlocutores como instituidores de sentidos, que partem de lugares e papéis sociais específicos. Então, aqui, qual é o exemplo que eu gosto muito de dar aqui nessa parte? A gente, às vezes, pensa, eu tenho aqui o meu grupo de ex-alunos, né? Enfim, a minha organização tem a ver com educação, os alunos ficam um tempo aqui, depois eles se formam e vão. Sempre que eu faço uma campanha, o que eu faço? Eu mando o link da doação lá, mando para todo mundo e peço para eles compartilharem. Quando eu faço isso, só com essa etapa, só aciono essas pessoas para elas compartilharem link das minhas campanhas. Eu estou visualizando essas pessoas como um canal, que simplesmente eu peço e falo, olha, joga aí para sua rede. Qual que é o nível de engajamento dessa pessoa em participar e, de fato, promover e multiplicar essa informação? Porque ela também, às vezes, pode ali dar aquela refletida e falar, nossa, mas só aparece quando precisa que eu compartilhe algo? 2, o quanto que ser assim, de uma forma pontual, ela vai se envolver na hora de compartilhar aquele link. Porque ela pode simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, jogar, sem colocar nada. Agora, vamos pensar se essas pessoas fossem envolvidas, inclusive no processo de criação, né, aí fazendo uma cocriação dessa campanha. Gente, a gente está querendo engajar os alunos. Vamos pensar junto aqui numa estratégia e chama os alunos para pensar isso junto. Na hora que essa campanha vai para o ar, muito provavelmente você não vai ter nem que pedir para eles compartilharem o link, porque eles fizeram parte, eles criaram aquilo, o senso de pertencimento ali está muito forte. E aí, a partir daquilo, pode ser que ao invés de dar um Ctrl+C, Ctrl+V nos grupos, ele pegue e comece
contando a história que ele tem com a organização, e por isso é importante vocês também continuarem ajudando essa organização, porque eu vivenciei isso. Ele vai trazer a personalidade, ele vai trazer a humanização, a tal da comunicação humanizada aí que a gente tanto tem ouvido também. Então, percebe como é diferente a gente facilitar esses espaços para criar relacionamento e não, né, pensar nas pessoas só como também mais um canal para disseminar uma mensagem. É uma palavra, uma profissão que está na moda, que com certeza vocês já ouviram, que é do Community Manager, que ele tem um papel importantíssimo de tornar o lugar um lugar em que as pessoas compreendam que elas têm um protagonismo, têm uma importância, uma relevância ali, a partir de estímulos, quase que a todo momento. Então, se vocês já ouviram, entra na comunidade e tal, e percebem que de fato porque aqueles que fazem o gerenciamento te estimulam, querem te ouvir, isso tudo faz muita diferença, não só para uma recomendação, mas para o teu envolvimento. Lembra que a gente começou esse bloco falando sobre criar vínculos? Então, se você não cria vínculos com esses grupos que, de alguma forma, já dialogam com a tua organização, você só vai pedir algo em troca para eles, vai ser muito difícil você ter um resultado, você pode se frustrar já nessa largada do pedido, quem dirá no resultado final disso. Então, quando vocês vão fazer uma campanha para envolver muitas pessoas para doação de determinado recurso, é preciso que tenha antes uma articulação presente e consistente, muito anteriormente com esse grupo, para que ele naturalmente venha a incorporar isso e colocar o seu sentido, colocar o seu discurso e a sua narrativa, claro, orientado por vários valores que já fazem parte e têm sentido para ele, da organização, para que ele consiga cativar outras pessoas e também trazer elas para se conectar com a causa, se conectar com aquela ação, com aquele movimento, com aquela campanha. Então, essa profissão de gerente de comunidade, vamos dizer assim, que está muito em voga agora, uma das que mais vai crescer nos próximos anos, vocês podem aprender um pouquinho com ela a partir desse relacionamento e disso que a Nath falou. E que é uma coisa super simples, mas ela precisa estar dentro dessa estratégia para que ela vá fazendo sentido e vocês consigam produzir, não sofrer por produzir conteúdo para esse tipo de grupo. Vou fazer um parênteses, porque estamos aqui há 1 hora, e até já citar aqui a Educomunicação Ambiental e Instituto Catalises, que postou lá nos stories, marcou a gente nos stories que está participando aqui. Então, convidar também quem se sentir à vontade, gostar, também sempre é super bem-vindo vocês contarem, né? Olha só as histórias aí. Vocês contarem que vocês estão compartilhando conhecimento e adquirindo novos aprendizados. Isso também é algo muito bacana de você compartilhar com a sua rede, né? De que, olha, a gente está sempre em busca de aprimorar o conhecimento, a gente está sempre em busca de fazer mais, impactar mais. E isso passa uma mensagem de gerar um valor intangível para a marca, a marca está buscando conhecimento. E ou é a marca, a organização, ou é a marca pessoal mesmo. Você compartilhando, as pessoas começam a te olhar como referência, como uma pessoa, nossa, ela está sempre numa constante atualização, ela nunca está parada, ela tem sempre um movimento. Você começa a gerar o quê? Um sentimento de admiração. E as pessoas vão começar a se aproximar de você. Vão querer se aproximar dessa organização, porque ela está não só promovendo, mas ela também está se apropriando de conteúdo e levando conhecimento para isso. Instituto Catalises, depois conta aqui o seu nome, para a gente te chamar pelo nome. Queria estar nas 2 oficinas, porque tá tendo uma da Amanda, da BC Marketing ao mesmo tempo, e também no primeiro fórum do Emiroski. Então, é uma loucura, a gente precisa, tem muito conhecimento, né, coisa acontecendo, mas que bom que você está aqui com a gente, ficamos muito, muito felizes. Então, bora lá, respirar fundo para a nossa próxima etapa. Bom, gente, então vamos fazer uma recapitulada rápida aqui, tá? A gente começou falando que precisamos ter os objetivos institucionais estratégicos da organização para dar a direção, né? Para ser o direcional de quando a gente for pensar a comunicação. Ok. Depois, eu identifiquei ali alguns desafios da comunicação que vão ajudar a organização a chegar lá onde ela quer chegar.
né? Pensei em metas e tudo mais, legal. Aí eu comecei a pensar, poxa, quais são os públicos que eu vou precisar ter aí como aliados para que a gente chegue nesses objetivos lá, né? Que a gente desenhou lá na frente. E até, desculpa, antes dos públicos, vocês viram que comunicação não se resume a uma publicação, um post, um story, um reels, enfim, o que seja. É além, já começa, pera, então tem mais coisa, e tudo isso também é comunicação, também é comunicar a causa. Exatamente. E aí pensei nos públicos, ok, legal, consegui ali visualizar e comecei a ver que não é só eu fazer um conteúdo e jogar para a galera, que também existe a perspectiva relacional, eu preciso criar vínculos. E aí agora a gente vai compartilhar com vocês como, né? Por onde eu começo? Como que eu faço negócio de criar vínculo? Como que a gente faz tudo isso? E aí, para contar para vocês sobre a nossa metodologia, que é o nosso ciclo de estratégias para comunicação que mobiliza, eu vou contar um pouquinho como que foi essa trajetória que eu tive lá no mestrado, lá na Unesp, para chegar nesse ciclo. Por quê? Eu gosto muito de fazer essa trajetória, porque existem algumas metodologias que eu me inspirei que ou vocês possam já conhecer, ou, inclusive, vocês possam ter alguns insights para utilizá-las separadamente no dia a dia de vocês, ou vocês vão olhar e falar assim, não, faz sentido eu utilizar só ela compilada aqui do final. E aí, por quê? Reforçando, não existe a fórmula mágica. E o nosso ciclo também não tem esse objetivo de ser algo encaixotadinho, pronto para ser utilizado. Eles são eixos que vão direcionar vocês na criação. A criação vai depender da situação de cada organização, tá? Então, vamos chegar aqui para eu contar um pouquinho para vocês como que aconteceu, como que a gente chegou. A primeira metodologia que eu encontrei, e aí até um parênteses, não sei quem se interessa mais por essa parte, enfim, acadêmica, eu, como relações públicas, eu tive muita dificuldade de achar teóricos mesmo, um conteúdo científico falando de comunicação e terceiro setor no sentido de mobilizar pessoas. Eu achava muita bibliografia sobre ativismo social, aquele ativismo mais de manifestações de rua, e pouca coisa falando dentro, né, das organizações da sociedade civil. E aí foi quando eu encontrei Márcio Simeone Hicks, que é Relações Públicas e é doutor pela UFMG, está na UFMG e tem um grupo de pesquisa sobre comunicação mobilizadora e um artigo que eu li dele que ele falava sobre comunicação para projetos mobilizadores. E ali tudo aconteceu, a mágica aconteceu, que eu comecei a ler todos os livros dele que existem na face da Terra. E fica a dica para quem se interessa, a Editora Autêntica tem uma coleção que chama Comunicação e Mobilização Social, é super bacana. E aí, a primeira coisa que eu encontrei quando eu encontrei o Simeone foi essa escala que ele fez com o Renan Mafra e a Clara Braga, que eram orientandos dele na época, que é a escala de critérios de vinculação. Então, lembra que a gente estava falando de vínculo? Então, o que é essa escala? Eles fizeram essa escala pensando que quando alguém vai se conectar, vai criar algum tipo de vínculo com algum projeto, ela tem uma escala, que é a parte do 0, quando ela nem sabe que aquilo existe, até o 10, que seria o nível máximo de vínculo daquela pessoa com a causa. Então, aqui, vocês estão vendo aqui, está bem pequenininho ali embaixo, mas a referência é de 2002. Ah, Gabriele Rosane, que está aqui do Instituto Catalise, muito bacana. A referência é de 2002, então vamos considerar que faz quase 20 anos, né? Muito tempo que eles criaram essa escala. E por que eu faço essa chamada de atenção para isso? Porque eles colocaram como um primeiro vínculo, né, entre pessoas e a causa, entre a pessoa e o projeto mobilizador, a localização espacial, que seria eu morar geograficamente próximo daquela organização e passar ali na frente e falar, nossa, olha, essa organização tal, legal. Então, esse seria o nível mínimo. Mas hoje, considerando aí o nosso mundo digital, a gente sabe que você não precisa estar próximo geograficamente de algum lugar para saber da existência, para saber que ela existe. Então, esse é um ponto aí que a gente já faz essa colocação. Então, tá, sei que existe, já vi por aí. Então, o vi por aí hoje seria passou no meu feed já, né? O passar na frente na rua seria hoje passou aqui no meu feed. A partir daí, eu começo, para eu aumentar esse meu vínculo, eu preciso saber um pouco mais.
né? Porque o passou no meu feed é tipo eu chegar para o Felipe e falar: nossa, você conhece a organização X dele? Nossa, esse nome não é estranho. Acho que já vi alguma postagem, mas aí se eu perguntar para ele, você sabe o que é? Ele vai falar que não, porque ele não teve uma oportunidade de saber mais sobre aquilo. E aí, para ele saber mais e aumentar o vínculo, ele precisa saber o que aquela organização faz, como ela faz. E aí, um ponto que a gente sempre reforça, saber o porquê que ela faz, né? Que é a razão de existir, essa essência da organização. Então, para eu me mobilizar por alguma coisa na vida, eu preciso saber o que é essa coisa. É o mínimo. A informação é o requisito mínimo para qualquer tarefa mobilizadora. Então, a gente precisa contar, a gente precisa ter claro nos nossos canais de comunicação o que a gente faz, como a gente faz, por que, principalmente, o porquê que a gente faz, para que as pessoas possam compreender isso, para que elas possam avançar aí para a próxima etapa, que é o julgamento. Nossa, essa palavra, né, às vezes causa um estranhamento da gente, vou ser julgada. O julgamento aqui nada mais é do que essa pessoa que acabou de se conectar com essa informação da sua organização, ela vai julgar a partir dos valores dela. Se aquilo faz sentido para ela, se aquela causa se conecta com o que ela gostaria, com o que ela tem de prioridade de causas para se conectar. Porque isso é uma coisa, né? A gente tem muitas causas, até tem uma ex-aluna nossa, né, que fala muito, gente, eu faço aqueles testes de causa e eu sai tudo, porque eu gosto de todas e tudo mais. Nem todo mundo é assim, né, que se conecta com todas. Tem aquelas pessoas que são, não, a minha causa é o meio ambiente. Então, se você, você pode estar fazendo um trabalho incrível de comunicação, mas a sua causa é proteção de direitos de criança e adolescente, que você não vai conectar com essa pessoa, mas porque não é porque você está fazendo um trabalho ruim, é porque ela, no julgamento dela, com os valores dela, não está se conectando com aquilo, né? Então, isso é um ponto que também a gente tem que levar em consideração. E aí, a partir desse julgamento, nossa, faz sentido, tem tudo a ver, faz sentido com o que eu tenho de valor para mim, eu acredito que proteger os direitos das crianças e adolescentes faz totalmente sentido, eu quero me aprofundar nisso, eu quero saber mais, e aí ela vai para ação. Então, e aí essa ação, gente, de novo, como não é a receita do bolo, pode ser diversas coisas de acordo com o perfil de vocês, né? Pode ser realizar uma ação de flash mob, né? Quando a gente estiver aí na vida presencial, pode ser participar de um voluntariado, pode ser diversas coisas, mas ela foi lá, participou, tomou alguma ação, que seja compartilhar o post da sua campanha, alguma ação ela tomou. Para ela aprofundar ainda mais o vínculo, o que precisa acontecer? Essas ações precisam ser coesas com outras ações que estão acontecendo. Ela deixa de ser uma ação isolada, pontual, que eu fiz uma vez, ela passa a ter coesão. Ela passa a se conectar com outras ações de outras pessoas que também estão ali. E aí ela aprofunda o vínculo ainda mais quando passa a ser contínuo. E aqui eu vou fazer um pequeno grande parênteses sobre essa questão da continuidade, porque um processo de mobilização de pessoas não é superficial, ele não é simples. Eu não vou conseguir mobilizar pessoas com uma campanha de 3 dias. Eu não vou conseguir mobilizar. E aí, indo, né, para o conceito da mobilização, que é convocar vontades nas pessoas para atingir na direção, para seguir na direção de determinado problema, como que eu convoco uma vontade? Isso é muito complexo e profundo. Então, essa questão da continuidade é algo que a gente bate muito, muito, muito na tecla de entender que quando eu quero pensar a comunicação como um fator para mobilização, eu preciso começar a desconstruir um pouco essa questão de fazer campanhas pontuais, fazer ações pontuais para criar programas ou projetos de comunicação. E aí isso vai ficar mais claro a hora que eu trazer um exemplo no final para vocês. Porque a gente achar que uma campanha de uma semana vai dar conta dessa expectativa de mobilizar pessoas, ela não vai dar conta. Porque eu preciso de continuidade, eu preciso de perenidade, porque é complexo. É uma profundidade de vínculo maior do que simplesmente alguém clicar no curtir do post. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente e bem claro para a gente.
E aí aconteceu, essa continuidade está rolando. E aí, qual que é o próximo nível de vínculo? A corresponsabilidade. É quando as pessoas passam a se sentir tão responsável por agir pelaquela causa que não necessariamente mais a gente precisa pedir para ela fazer algo, para ela tomar uma ação, porque ela já sente que a atuação dela dentro daquele movimento, daquela organização, daquele problema social é indispensável. Ela não pode deixar de falar mais daquilo, porque a importância de se sentir responsável também por isso. E aí, para cá, nessa última escala de vínculos aqui do Simeone e dos orientandos dele, que é essa nossa escala de critérios de vinculação, é a participação institucional. Então, aquela pessoa, ela está tão envolvida, ela está fazendo tanta coisa se sentindo responsável, que ela passa a ser já um porta-voz. Ela já é um representante institucional da organização e que, de fato, tem todo esse peso, né, essa relevância para realizar ações, para estar à frente, para se posicionar em nome da organização. Tá? Então, aqui, essa é a ideia desse primeiro método que eu me inspirei para a gente chegar lá no nosso ciclo. Outra metodologia que eu também me inspirei bastante, que aí, principalmente quem é da área de educação, deve estar super ligado nisso, é a pedagogia da colaboração. Tá? E aí, por que isso? Eu já vou fazer aqui o parênteses para contar para vocês também o estudo de caso, né, que eu analisei junto com todas essas metodologias e teorias. Eu analisei um estudo de caso que era da Fundação Abrinq, que na época não, antes do mestrado eu trabalhei na Fundação Abrinq, a gente criou esse projeto que era para engajar jovens na causa da criança e do adolescente, e aí a gente criou o Prêmio Jovem Amigo da Criança, que era um prêmio que tinha esse objetivo, né, de trazer o jovem mais para perto da organização. Foi logo depois ali das manifestações de maio de 2013, a galera estava na rua, né, tinha toda aquela inquietação, e aí a Fundação Abrinq falou, poxa, a gente tem um super desafio de ter capilaridade da nossa marca, olha o objetivo institucional, da comunicação institucional. A gente tem esse objetivo de ter capilaridade da marca pelo Brasil, porque a gente não tem ONGs da Fundação Abrinq, a Fundação Abrinq, ela é a ponte com as organizações que já atuam com essa causa pelo Brasil. Então, ela tem uma sede que fica em São Paulo e que não tem crianças. Né? Então, ela, como atribuir, né, essa nossa marca com a nossa causa de uma forma mais capilarizada pelo Brasil, mas principalmente também de potencializar, alavancar, na verdade, esse potencial dos jovens que já estavam incomodados, já estavam fazendo coisas, colocar o know-how, colocar a expertise da Fundação Abrinq ao dispor, né, desse jovem, para que eles pudessem ainda mais fazerem, né, projetos e iniciativas com mais impacto ainda. E aí, a gente fez uma primeira edição, que foi um prêmio, né? A gente abriu um edital, você inscreve o seu projeto, você coloca lá as informações, tem uns critérios de avaliação, a gente ranqueia, pega 10 finalistas, eles vêm, apresentam, passam um dia tendo algumas capacitações, a gente deu um capital semente. Na época, acho que foi R$ 1.500, para que alguma ideia que estava no plano deles, eles colocassem em prática. E depois de um mês, eles tinham que voltar e contar os resultados, e aí teria o vencedor, enfim, daquilo tudo. E que, na época, o prêmio era um voucher na Saraiva para comprar algumas coisinhas, e livros, cursos e tal. Legal. Aí a gente falou, tá, legal. Acabou a primeira edição. E aí? Os jovens foram embora. Acabou. Eu engajei, eu mobilizei esse jovem, porque eu não estou oferecendo novos espaços para que ele continue conectado comigo. Eu simplesmente fiz uma coisa com começo, meio e fim, que é o que eu estava falando dos programas de comunicação. E aí a gente começou a pensar como que a gente transformaria aquilo num programa mais sustentável e que, inclusive, a gente começou a repensar essa questão da competição, de ter uma premiação, e foi quando a gente entrou aqui na pedagogia da colaboração e trouxe, né, uma pessoa especialista para facilitar toda a construção da programação do prêmio, para que a gente tivesse esse grande objetivo, né, de facilitar essas dinâmicas colaborativas para que a gente juntos alcançasse um objetivo em comum. Né? Porque no fim do dia, a gente queria ali que as pessoas
conhecessem mais sobre a causa, e não assim sobre a Fundação Abrinq. A gente queria que elas compreendessem sobre as pautas que eram muito caras ali para a organização. Então, vamos falar sobre trabalho infantil, a gente vai falar sobre exploração sexual infantil, a gente vai falar sobre redução da maioridade penal, e trazer isso, não naquele formato tradicional, que às vezes a gente está acostumado, vai lá, vai falar 4 horas sobre trabalho infantil, os jovens todos lá vão ficar escutando, e o quanto eles saíram, né, com aprendizados dali. Então, a gente começou a pensar em algumas outras estratégias que começaram a aumentar mais esse engajamento do jovem com a causa, enfim, com a organização. Então, essa metodologia que foi utilizada para o desenho da segunda edição do Prêmio Jovem Amigo da Criança, ela também foi utilizada como inspiração para a criação do ciclo, e aí reforçando o que a gente já falou no começo, a importância da colaboração, na criação desses processos, na criação desses programas, para a gente trazer esses diferentes olhares para o nosso dia a dia da criação, porque senão, às vezes, é muito triste até, né, a gente é uma equipe ali de uma pessoa só, e ficar tendo que tirar coisas da cartola sempre, né, fechado, você é um computador ali sozinho, ainda mais agora, né, que a gente muitas pessoas ainda estão no trabalho remoto. Então, como que a gente consegue construir isso de uma forma mais colaborativa? Então, isso também é algo que vocês vão ver bastante, e vocês vão, né, ouvir muito a gente falar de facilitar espaços, promover oportunidades, porque o engajamento, ele não depende só da gente que está criando a estratégia. Né? Assim como eu também posso falar, eu vou empoderar você, eu vou facilitar espaços, ferramentas, para que você tenha as ferramentas necessárias e você tome a decisão se você vai querer se empoderar por aquilo ou não, se você vai querer se engajar por aquilo ou não. Eu não tenho como colocar essa semente do empoderamento em alguém. Também precisa que a pessoa faça a sua contribuição. Então, isso é importante a gente ter nos nossos processos, e vocês vão se cansar de ouvir essas palavras, facilitar, promover, porque a gente não consegue garantir que 100% das pessoas vão se mobilizar e vão sair super empoderadas de determinada ação, tá? E aí, por fim, a gente tem também como inspiração a filosofia Elos, né? Que tá uma das ferramentas da filosofia Elos é o jogo Oasis. Então, para quem não conhece, o Instituto Elos, ele é uma OSC que fica lá em Santos, e eles criaram esse jogo Oasis, e que de fato é um jogo, tá, gente? Tem tabuleiro, tem pinos e tudo mais, mas tem muito esse olhar direcionado para construir, né, de uma forma super colaborativa, melhorias nas comunidades. Né? Então, eles começam, e aí, não à toa é um ciclo, mas no sentido de, comece por aqui, eles começam pelo olhar, mas por que é um ciclo? Porque isso pode acontecer muitas vezes, né? É retroalimentado o tempo todo. Então, eles começam com essa questão do olhar, da percepção. Deixa eu tomar uma água aqui, porque, gente, eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá uma secura que só pelo Jesus, e ainda tem gente que fica botando fogo nas matas, né? Enfim, então, aqui eles começam por essa questão do olhar, e aí aqui está muito importante a gente ter isso em mente, que é o quanto é importante a gente estar atento ao outro, estar atento no que acontece na comunidade, estar atento a como as pessoas estão, né, dialogando com a gente. Por quê? Tem uma história que o Fezão, que ele trabalhou mais de 9 anos no Instituto Elos, e ele fez uma aula bônus num dos nossos cursos, e ele conta que eu achei incrível, assim, que o que é esse olhar, essa percepção, né? Você ir visitar a comunidade várias vezes antes de você começar a propor algo. Por quê? Nessas visitas, ele contando, né, ele reparou que tinha todo dia a Dona Maria da Casa Amarela, daquela quadra, fazia um bolo. E via aquele cheiro de bolo, e ele falava, gente, mas ela faz bolo todo dia. Aí, como que você começa a ter essa percepção da comunidade? Ele viu isso, ele percebeu isso, e aí ele começou aí, que daí já é para outra etapa ali, para o afeto. Que ele ia chegar e falar, boa tarde, Dona Maria. Nossa, então você é a rainha dos bolos aqui da comunidade.
né? Porque eu passo aqui todo dia, tem o cheirinho do bolo, né, da cidadela. Nossa, você percebeu? Entra aqui, come um pedaço e pronto. Aí começa um diálogo e aí com esse afeto, diferente de eu chegar no primeiro dia e bater lá, Dona Maria, senhora, eu tenho aqui umas perguntas, a gente está fazendo uma pesquisa de diagnóstico para saber o que vocês querem melhorar aqui na comunidade. Você tem 5 minutinhos? São só 5 perguntas, papel e caneta na mão. Quanto a Dona Maria vai contar, vai expor com sentimento, com profundidade, aquilo, as dificuldades que eles estão vivendo ali, né? É um olhar muito de etnografia. Então, quem já pesquisou, né, já estudou algumas metodologias de pesquisa, sabe que você tem que mergulhar, se entregar naquele espaço. Tem momentos que você vai ser só um observador, né, que é o que a Nath colocou, tem outros que você vai se envolver. Existem vários, até, né, aí puxando para o jornalismo, várias histórias, né, várias reportagens que viraram livros depois, de jornalistas que ficaram vivendo com aquelas pessoas para entender o que se passa ali, o que acontece naquele ecossistema. Né? Se vocês até não viram, a gente começou a ver, mas não conseguiu terminar. Aquele filme Nomadland, ele tem toda uma preocupação de você pegar a atriz e colocar ela naquele universo e ela falar com pessoas. Então tinha uma atuação ali de pessoas que de fato eram nômades, que viviam aquilo nos Estados Unidos. Né? Então, é um nível de vinculação àquela história tão grande que é quase como se ela fizesse parte daquilo. Ela só não porque tem essa separação, porque justamente ela tem um olhar extra de observar e tirar algumas conclusões para um posterior trabalho. Olha, eu não tinha visto aqui os comentários. A Virgínia compartilhou um TED que fala sobre se você quer ajudar alguém, né, fique quieto e ouça, né? Então, tipo, calado e ouça as pessoas. A escutativa é muito importante nesse processo e também nos nossos processos, né, de comunicação. Quando a gente está criando conteúdo, a gente ouvir as pessoas, o que elas querem, né, também ouvir. Às vezes a gente esquece disso. Aí a Sara comentou, a gente brincava que trabalhar com comunidade em projeto de conservação é tomar café em muitas casas por dia, né? Exatamente, muito bom. O café é uma das melhores ferramentas. Muito bom. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, ele não gosta de café, não. Tem até uma cafeteira tatuada. Bom, mas aí, né, avançando nessa história, porque ali com o afeto e a conversa com a Dona Maria, de forma sincera e profunda, ele começava a pescar quais eram os sonhos daquela comunidade. Diferente de eu chegar e perguntar, viu, qual que é o sonho aqui da comunidade? O que tem de problema? É muito diferente, né? É muito diferente. Então, a partir daí, que começa a proposição, né, de como que eles vão realizar algo ali. Então, o que a gente vai pensar? Vamos pensar junto? Vai ser assim? Vai ser assado? E aí, enfim, a ação, o milagre, né, que é colocar a mão na massa e literalmente, às vezes, né, se for uma reforma de alguma coisa, colocar a mão na massa ali para que aquilo aconteça. E aí, no final, muito importante, celebrar, né, tudo isso que aconteceu e por isso que eu falei, né, que o ciclo se retroalimenta, porque isso pode sempre passar por uma revolução, né, de pensar na expansão disso. E aí, aqui, uma coisa que é muito importante, que eu acho muito bacana essa metodologia, diferente de eu chegar, eu sou uma organização, cheguei lá na comunidade, falei, nossa, olha, a praça está toda destruída, vou captar recursos para reformar essa praça. Sem falar com a comunidade, sem ouvir a comunidade, sem nada. Pode ser que você reforme a praça, dali um mês a praça esteja toda detonada de novo. Será que era isso que a comunidade precisava naquele momento? A gente não ouviu a comunidade. Ela não participou daquilo. Então, com essa metodologia do jogo Oasis, né, o que o Instituto Elos traz, a comunidade participa. Quando você cria algo junto, você cuida muito mais, porque também tem um pedacinho seu lá. Então, isso é muito legal. Essa percepção é muito importante a gente ter e que dialoga com o que a gente estava falando lá dos ex-alunos serem só o canal de comunicação. Eles também querem fazer parte. Fazendo parte, tem um pedacinho deles ali, eles também vão se sentir muito mais orgulhosos, né, de compartilhar.
E aí, eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês, que é, né, do projeto, do Prêmio Jovem Amigo da Criança, para vocês conseguirem identificar algumas dessas características que a gente foi falando aqui do vínculo, do engajamento, na fala do Marcel. Esse vídeo foi gravado na segunda edição do prêmio, que foi feita uma imersão de 3 dias numa pousada no meio do mato, super afastada, que todos os grupos finalistas participaram juntos e foi toda a programação baseada na pedagogia da colaboração, deles entenderem que se sozinhos eles já fazem coisas incríveis, o que eles poderiam fazer juntos pela causa da criança e do adolescente. Então, aqui é um vídeo bem rapidinho. Se vocês não estiverem ouvindo alguma coisa, joga aí no chat que a gente dá um jeito. Desde os 13 anos eu faço trabalho voluntário na Associação de Apoio à Criança com HIV em Manaus, e eu sempre tive muita vontade de ajudar. E eu ficava pensando como eu vou poder ajudar. Eu não tenho muitos brinquedos para doar, não tenho muitos alimentos para doar, mas eu quero ajudar da maneira que eu posso. E daí eu vi que a minha criatividade era o que eu podia ajudar. E o PEJAC foi o que me tirou, sabe, me tirou da inércia e falou assim, Marcel, você pode ajudar? E aí eu consegui fazer o que sempre falam, sabe, sonhar junto. Eu comecei sonhando sozinho, encontrei pessoas que queriam sonhar junto comigo. O PEJAC me ajudou a conseguir muitos apoiadores. A Casa Vida hoje é completamente autossustentável em revistas. A gente tem empresas que sempre imprimem as revistas para eles. E meu sonho é que todas as instituições e fundações de amparo à criança com HIV também possam ter esse tipo de apoio. É um prêmio desse que influencia um garoto do ensino médio a sair da onde estava parado e dizer assim, não, eu vou fazer, vou colocar em prática. Nem que seja só para mostrar para eles que eu consigo fazer. E aí você vê que, sabe, um garotinho consegue mudar a vida de 300, 500, 1000 crianças, achando que não ia fazer muita diferença. E o que a gente aprende aqui também é que para a gente pode não fazer muita diferença, mas para elas faz muita diferença. E essa é a maior motivação, acredito, de todo mundo que está aqui. E às vezes a gente tem muitos jovens com essa preocupação que não tem para quem mostrar, sabe? Eu quero fazer, mas eu não tenho para quem mostrar. A sua Brinque está mostrando que ela está olhando para eles. E isso é muito importante. E aí, alguém gostaria de compartilhar o que na fala dele, que conexão que vocês fizeram do que a gente está falando por enquanto até aqui? Cadê as mãozinhas? Vamos ver as mãozinhas. Eu sempre esqueço de olhar as mãozinhas. Alguém conseguiu conectar alguma coisa que ele falou com o que a gente estava falando aí, né, de vínculos, de criar essas conexões, da causa com a marca? Eu não ergui a mão, mas eu vou falar. Aí sim. Eu sou a Jaqueline, coloquei lá no fórum, meu nome está aparecendo como Raimundo, né? Mas eu sou a Jaqueline, sou da Elo, e tudo que a gente está construindo, né, desde o início fica muito presente mesmo, né, na fala dele. Eu acho que complementa tudo, né, porque você vê ali ele contando do princípio, como que ele foi se aproximando, depois do engajamento, até ele chegar ali naquela escala que você mostrou, né, no último né, degrau, vamos dizer assim, no pódio ali, que ele é o representante da entidade, né? Ele vê, ele participa, ele sabe a diferença que ele faz, e ninguém realmente precisa pedir mais nada, né? Ele sempre vai levar isso com ele, vai levar a instituição aonde ele estiver e aonde ele for. Então, acho que ficou muito claro, assim, né? Tudo que a gente está construindo aqui na fala inteira, assim. Muito legal, legal. Obrigada por compartilhar isso. É muito legal que ele fala, né? E o que a gente aprende aqui também, né? A Fundação Abrinq está mostrando que está olhando. Então, assim, ele traz na fala dele, inclusive, o nome da organização, que, óbvio, a gente não ficou falando o tempo todo, Fundação Abrinq, Fundação Abrinq. Não, a gente trouxe temáticas. E ele é super legal, porque ele conseguiu o apoio da Secretaria Municipal de Saúde lá de Manaus,
porque ele pediu para a Fundação Abrinq um ofício falando que ele estava participando do prêmio e tal, para conseguir o recurso da Secretaria Municipal de Saúde para imprimir as revistinhas que ele comentou, que chamava Destruindo Vilões, que era para ajudar as crianças a não terem tanta resistência para tomar o coquetel, porque tinha um gosto ruim. Então, ele identificou, né, essa dificuldade lá dentro da Casa Vida, e aí ele criou essa história que o vírus era um vilão e que o remédio era o herói e tal, e aí ele conseguiu um recurso, porque não era o Marcel chegando sozinho, né? Era o Marcel chegando com ali um aval de que ele estava participando de um prêmio de uma organização que já tinha ali uma história atrás daquilo, né? Então, isso foi bem legal, que também tem uma gratidão, né? Assim, um reconhecimento. Virgínia, pode falar, que você estava com a mãozinha levantada. Não, eu só ia complementar, porque ele chega até a falar, né? Nós fazemos o tanto que ele já pertence, é bem isso que vocês falaram. Porque a gente, como organização, por mais que você receba uma doação, que você receba um agrado, que você receba uma palavra de carinho de um doador ou de um colaborador, nada de como ele estar dentro da nossa organização, dele sentir a organização. E ainda mais um jovem, né? Eu não tenho um brinquedo, eu não tenho uma roupa para doar, mas, poxa, ele doou o que ele tem de melhor na vida dele, que é o tempo dele, né? E ele tão jovem, imagina o quanto também ele não inspira outros por ser tão novinho e estar lá dentro e realmente sentir aquilo. Então, eu acho que é bem isso. Eu postei aquele TED ali também, porque ele fala dos tomates lá e dos rinocerontes, é muito bacana, porque é bem isso, a gente tem que ouvir primeiro, né? Não adianta você chegar, às vezes, com várias soluções ótimas, mas você não sabe o que aquela comunidade está precisando, né? Você pode oferecer tomate, mas eles precisam de cenoura. Então, é bem isso, é o pertencimento que... É isso que acho que a gente tem que passar nas estratégias de comunicação, porque é muito difícil, nós, igual eu na minha, que a gente não tem essa experiência da comunicação, essa expertise na hora de você fazer um post, você passar isso num post ou através de uma estratégia, né? Então, acho que isso que é o mais bacana, assim, essas pinceladas que vocês dão, que a gente vai acordando e falando, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Muito bom, obrigada. Obrigada, Virgínia. Muito obrigada. Bom, vamos lá, que temos aqui o tempo urge. Deixa eu... eu sempre não consigo passar para o lado depois do vídeo. Acho que tem uma técnica que eu ainda... aprendi ao vivo. Bom, chegamos, né, depois de tudo isso, no ciclo estratégico de comunicação para a mobilização social que a gente criou. E aí, o que isso tudo tem a ver, né? Então, a gente passou na fusão de metodologias, aí várias metodologias que foram se conectando. Eu realizei, né, pesquisas, tanto com os jovens das duas edições do prêmio, quanto com a gestão da Fundação Abrinq também, para entender, enfim, expectativas e tudo mais. E aí, a minha hipótese, no começo, era que os jovens da segunda edição, que foi essa edição mais vivencial, mais experiencial, eles tinham saído com uma conexão mais profunda com a causa. E aí eu fiz uma série de perguntas de antes e depois, né? Então, tipo, de 0 a 5, o quanto você conhecia a Fundação Abrinq, antes e depois da edição do prêmio. E aí eles colocavam, antes eu conhecia 1 e depois eu passei a conhecer 5. E aí, óbvio, né? Esse é um parênteses importante. O ideal seria eu ter feito isso de fato antes e de fato depois. A pesquisa que eu realizei foi 3 e 4 anos, respectivamente, depois da primeira e segunda edição do prêmio. Então, era mais uma percepção deles do que, de fato, eu fazer um questionário com perguntas e aí comparar quanto que eles acertaram antes, quanto que eles acertaram depois. Mas o que foi muito bacana é que a hipótese lá que eu tinha no começo, que, de fato, a segunda edição teve uma conexão muito maior. Então, quando a gente perguntou o nível de conhecimento da organização, o nível de conhecimento da causa, o quanto que eles se sentiam preparados para poder falar sobre a causa antes e depois, sempre a galerinha da segunda edição tinha índices muito maiores. E aí, um ponto que foi muito importante também, que eles falaram sobre o quanto eles estavam ainda, 3 e 4 anos depois, dispostos a realizar ações pela organização, e 95% ainda estavam dispostos. Então, isso mostra que não foi um vínculo
pontual, que mesmo depois de tanto tempo, eles ainda estavam dispostos a continuar. E aí um ponto até que não teve continuação, né, que a segunda edição do prêmio acabou, e ela não teve, né, outras renovações. Então, eles também sentiram a falta da perenidade, da continuidade, que é uma coisa que a gente já falou aqui também. Então, vamos falar sobre o ciclo. O ciclo, ele, e aí de novo, né, tem o início sugerido, mas acontece aí várias voltas. A gente começar pelo diagnóstico, então, a gente entender a situação, né, daquele desafio, daquele objetivo que eu estou tendo. Eu já trabalhei com esse público, o que eu tenho de histórico? Tem pesquisa de mercado que fala sobre esse perfil de público? Eu posso fazer uma pesquisa, porque eu preciso entender melhor o que de fato esse público precisa. Então, aqui é um movimento da gente, né, aprofundar. E aí, diversas ferramentas podem ajudar vocês. O Felipe falou um pouquinho lá no começo, SWOT, né? Tem a árvore de problemas, a árvore de objetivos. Então, pensem como que vocês podem aprofundar naquela situação, problema que está aparecendo e que você precisa desenhar uma estratégia de comunicação para mobilizar aquele público ali na causa. E assim como o ciclo ele é uma fusão de metodologias e de possibilidades, façam fusões de algumas dessas ferramentas, porque a ferramenta por si só, às vezes ela vai ser insuficiente para traduzir aquilo que vocês precisam, ou que ela vai conseguir explorar de forma mais detalhada aquilo que de fato nossa, é isso que a gente precisava saber, ou essa é a pergunta que a gente precisava fazer para resolver esse problema. Então, essa fusão também de ferramentas é bem interessante. Sim, sim. E aí, aqui um ponto muito importante que vocês vão ver algumas conexões com as outras metodologias, é a gente sempre pensar no seguinte: quando a gente fala de mobilização, a gente não está falando só de mobilizar para a causa pensando no ativismo, de mobilizar recursos humanos. A gente está pensando em mobilizar diferentes tipos de recursos. Pode ser o recurso humano, que aí eu quero a pessoa lá na rua para protestar por algo, pode ser o recurso humano quando eu quero um voluntário para minha causa, pode ser o recurso financeiro quando eu quero uma doação, porque, gente, quem que acorda? Acordei, nossa, hoje eu vou doar para a organização XPTO, que eu não conheço, que eu não tive nenhum contato, que eu não me conectei com ela. Então, tudo isso que a gente está falando, e esse ciclo, ele também parte desse pressuposto, de que a gente precisa pensar e facilitar diferentes espaços para que as pessoas possam ter essas oportunidades de interagir com a nossa causa para que ela possa tomar determinada ação. Então, vamos lá. Fiz o diagnóstico. Eu preciso informar. Lembra que a gente falou, sem informação não existe mobilização. Não existe mobilização de recursos financeiros, não existe mobilização de recursos humanos. Eu não sei que você existe, como que eu vou te ajudar? Não vou te ajudar. Preciso saber que você existe, o que você faz, como você faz, por que você faz. Mas, mais do que isso, eu posso também começar a experienciar a sua causa. E como que eu posso fazer isso? O Prêmio Jovem Amigo da Criança é um exemplo principalmente aquele exemplo que eu dei de, ao invés de ser uma palestra de 4 horas sobre trabalho infantil, é eu utilizar uma ferramenta de pedagogia da colaboração, que é, por exemplo, o aquário, que eu coloco pessoas no meio para debater sobre um tema, deixo sempre uma cadeira vazia, tenho outro círculo maior em volta, e as pessoas podem sempre entrar ali, né, entrar e sair do ciclo do meio para debater sobre aquele tema. Diferente de eu ficar falando ali o tema. Ah, mas aí o presencial agora é tudo digital. A gente pode fazer uma roda de conversa sobre determinado tema online para que as pessoas interajam, para que as pessoas façam perguntas, para que as pessoas tragam depoimentos e que ela tenha uma experiência com a causa, diferente de eu só ficar passivo do outro lado. Lembra diálogo, lembra circularidade, lembra perspectiva relacional? Eu começo a praticá-la ainda mais aqui. E aí, à medida que eu vou avançando nos eixos, eu vou avançando nessas oportunidades de aumentar o vínculo da pessoa com a causa. Então, sei o que é, experienciei a causa. Agora, na coletivização, eu começo a entender que não estou sozinho me preocupando com isso. Eu faço parte de um coletivo de pessoas que também se preocupam com isso, que eu estou me conectando, inclusive, com elas, para a gente pensar, para a gente desenhar possíveis caminhos
com aquele propósito em comum. Temos um objetivo em comum. Então, o que a gente pode fazer junto? Como que a gente pode... E aí, inclusive, né, cada um trazendo suas referências, né, a importância da colaboração nesse processo também, tá? Então, percebe que a gente vai aumentando o vínculo com a causa e também entre as pessoas que estão ali se conectando com a gente. Porque gente se conecta com gente, que a gente falou lá no começo. É muito importante essa conexão. E aí, a partir disso, eu posso começar ali a fazer o convite para ação pela causa. E aí, essa ação pode ser fazer uma doação, participar do Flash Mob, compartilhar um conteúdo na sua rede de contatos. Aí sim eu faço o convite. Por quê? Lembra do caso que a gente comentou, e aí eu vou comentar um outro exemplo para vocês não esquecerem disso e não mais ficarem compartilhando coisas só pensando que as pessoas são mais canais de divulgação. Quando eu trabalhei numa associação de paciente com câncer, a gente tinha um grande desafio, que era desenhar estratégias para sensibilizar mulheres para fazerem o exame da colonoscopia, porque é um exame que, se feito, pode prevenir o câncer coloretal. Então, enfim, a gente criou o mote da campanha, o segundo lugar também importa, que é o segundo lugar depois do câncer de mama de incidência, né, nas mulheres. E a gente focou, vamos falar com mulheres, apesar de também precisar, o homem também precisa fazer, mas a gente vai colocar um público mais personalizado para a gente poder conseguir chegar melhor com a mensagem e também considerando que a mulher acaba tendo um olhar mais atento para a sua saúde. E aí, a gente fez o quê? Uma das estratégias, então não era a única, a gente fez campanha de rádio, enfim, em programas que tinham mulheres que o perfil do ouvinte era 50 a mais, mas uma estratégia que a gente teve é, vamos falar com influenciadores, legal. Ah, então influenciador, vamos pegar lá o Neymar, vamos pegar a galera tudo bombando? Não, a gente vai pensar no influenciador que dialoga com esse público que a gente quer e de preferência com uma temática que já está ligada com o que a gente quer falar. Então, a gente foi atrás de influenciadoras que falavam de alguma temática que tinha a ver com saúde. Podia ser vida saudável, podia ser comida saudável, podia ser exercícios físicos, alguém que estava falando nessa temática. E aí, o que a gente fez? A gente poderia ter mandado uma mensagem lá no inbox, olha, a campanha é tal, a gente está te convidando, segue o link com o pack de posts. Poderíamos ter feito? Poderíamos. Quantas pessoas poderiam ter postado? Talvez, sei lá, 5%, 10%? Não vamos saber, porque a gente fez outro caminho. O que a gente fez? Ainda foi antes da pandemia, a gente fez um evento, na época em São Paulo, que a gente convidou essas influenciadoras para irem até lá. Então, tinha todo esse mote, enfim, do segundo lugar importa. A gente tinha uns patrocinadores na época, então a gente conseguiu fazer um kitzinho bacana, com algumas informações. E o que foi legal? A gente fez um questionário de antes e depois. O quanto que elas sabiam da temática e se sentiam aptas para falar desse tema antes daquela vivência e depois. E aí lá, foi um evento que teve médico falando sobre o que é o câncer coloretal, por que é importante o diagnóstico. Teve paciente dando depoimento sobre como que foi descobrir, sobre como que participou. As próprias influenciadoras tirando dúvidas, falando que não sabia e tudo mais. E aí, ao final, depois disso, um próximo passo era convidá-las para a ação, né? Convidá-las para que elas pudessem falar para suas audiências do jeito delas, óbvio, a gente tinha direcionais com a mensagem para que elas pudessem também engajar a sua audiência naquela temática, falar para as mulheres fazerem a colonoscopia. E aí, o que foi mais legal, no depois, né, a gente fez o antes e o depois, no depois, o quanto que elas se sentiam mais preparadas para falar daquela temática e 100% delas colocaram que estavam dispostas a ajudar a instituição em qualquer campanha que fosse sobre prevenção, né? Porque esse era um grande desafio. Como era uma associação de pacientes com câncer, as pessoas só procuravam a gente depois do diagnóstico. Então, a gente queria sair da bolha, a gente queria atingir as pessoas que ainda estavam precisando falar de prevenção. Não era o público dos nossos canais, a gente precisou de aliados para isso. Então, essa é um outro exemplo de como a gente mobilizar essas pessoas para levar a nossa causa para outros espaços que a gente ainda não chegou. Teve até uma oficina que a gente deu que uma pessoa perguntou como furar a bolha.
né, de todo mundo sempre, eu sou do meio ambiente, eu só consigo falar com quem já está preocupado com o meio ambiente. Como eu furo a bolha? Eu furo a bolha me conectando com outros aliados que podem ajudar eu a furar a bolha. Aí até a gente brincou, mas não tenta ir naquela bolha lá do outro lado, tenta ir na bolinha do lado, porque talvez a bolha do outro lado nem queira saber sobre o seu tema. Você tem que ir expandindo, né, para aquelas que de alguma forma dialogam um pouquinho com aquilo, tá? Então, aqui é a ação pela causa. Então, é o convite que você chama para agir. E aí, aqui a gente tem a corresponsabilidade, quando eu não preciso mais fazer esse convite, que a pessoa já se sente totalmente aí responsável por seguir nessa direção, né, compartilhando, falando desse tema de forma espontânea. Pontos importantes. Não são todos os públicos que a gente precisa rodar o ciclo todo. Não vou ter a mesma quantidade de pessoas que eu informo, eu não vou ter a mesma quantidade de pessoas agindo pela causa. À medida que eu avanço no ciclo, cai a minha quantidade, mas aumenta a minha qualidade. Então, aqui eu posso ter um alcance de 200 mil visualizações no meu post e talvez eu tenha 20 pessoas agindo como voluntário ou doando para a minha causa no dia de doar. Enfim, são opções, né? São possibilidades, na verdade. A avaliação está em todos os lados, né? Porque a gente precisa sempre estar monitorando, vendo o que está acontecendo. Nath e Fi, como que eu coloco isso em prática? Então, lembra, tem os objetivos estratégicos da minha organização. Eu vou definir quais que eu vou focar agora. Tem os públicos mapeados. Quais são os públicos que estão mapeados que vão me ajudar nesse objetivo? Tá? Então, eu preciso ter isso bem, bem mapeado. E aí, eu tenho um objetivo, tenho os públicos que vão me ajudar, eu vou olhar lá para o ciclo e eu vou fazer um brainstorm de ideias, de coisas que eu posso fazer, ações, eventos, interações, conteúdos que eu posso fazer em cada um dos eixos. E aí, a partir disso, desse brainstorm, eu vou fazer um plano de ação, que aí é organizar essas ideias, colocar lá qual eixo que essa ação está contemplando, e aí eu vou acompanhando e detalhando melhor como que eu preciso fazer para executar essa ação. Então, esse é um passo a passo para você conseguir colocar isso em prática na sua organização e não ir direto, né, para a parte de que, eu vou criar 4 posts e uma live. 4 posts e uma live contempla o objetivo lá do começo? Sabe? A gente desconstruir os pacotinhos prontos e olhar mais de forma estratégica. Enfim, agora chegamos na surpresa final. A gente vai abrir agora, temos uns 5 minutinhos aí para perguntas e dúvidas, mas a gente já queria convidar vocês, se vocês curtiram essa questão do ciclo, né? Cada um dos eixos tem uma profundidade, né, enfim, de ideias, exemplos e ferramentas que podem ser utilizadas, mas é bastante coisa, né, para a gente pensar para 2 horas. Então, a gente tem uma aula que é exclusiva sobre o eixo coletivização, porque existem 4 condições para que a coletivização aconteça. Então, nessa aula, a gente fala um pouquinho sobre essas 4 condições, explica. Então, quem se interessou pelo tema e quiser saber um pouquinho mais, manda aí a hashtag comunicar para mobilizar lá no direct, né, no inbox do nosso Instagram, que aí a gente manda o linkzinho para vocês dessa aula, para que vocês possam assistir. Ela é uma aula que a gente já deu em um dos nossos aulões que a gente dá, ela não está disponível para todo mundo, mas aí vocês pedindo lá, a gente manda o link e deixa ela disponível por um tempo para vocês conseguirem visualizar, porque a gente acredita que quanto mais pessoas estejam conscientes desse potencial da comunicação para mobilizar, a gente vai ter causas cada vez, né, mais impactando mais pessoas conhecendo essas causas, se conectando. Então, esse, né, é o grande objetivo, que lembra que a gente falou no começo, né, que o nosso objetivo é conectar pessoas, causas e marcas. Então, é a gente indo bastante nessa direção. Bom, basicamente era isso. Eu acho que vou parar até de compartilhar, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente possa tirar a telinha aqui, que aí a gente pode se ver e se conversar. E aí, gente, dúvidas, ideias, a gente também adora quando as pessoas saem com ideias já para fazer acontecer, que isso é uma coisa muito bacana, né? Que a gente teve muita coisa hoje, teve muita ferramenta, né? Muitas ideias e exemplos, mas pensem
como que vocês conseguem começar, né? Por onde que vocês conseguem começar? Não queiram tentar fazer tudo ao mesmo tempo de uma vez, mas pequenos passos, né? Muito mais do que a gente sempre ouvir muita coisa, é importante a gente realizar essas coisas, né? Então, pensem como que vocês, o que dá para fazer, né? A partir de amanhã, a partir de segunda-feira, e coloque isso em prática, né? E celebre também, né, essas pequenas conquistas que vocês vão desenvolvendo. E aí, gente, dúvidas, ideias? Eu me empolgo. Bom, eu vou falar um pouquinho o que ficou para mim, né? Eu creio que a palavra empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar dos públicos que você deseja atingir, né? Quem é esse público? Que faixa etária? Aí vai, né? Aí vai a descrição de, né? Quem é a minha comunidade? É um desafio, né? Parece simples, mas não é simples. A outra coisa, a questão dos vínculos, do afeto, né? Então, colocar afeto nessa relação, né? Estabelecer um vínculo de afeto com o público. E, assim, a questão da comunicação de causas, ela está intimamente ligada com o quê? Com a sustentabilidade da instituição, do projeto, né? Então, se você não está sendo eficaz na tua comunicação, vai prejudicar com certeza a sustentabilidade, né, da tua iniciativa. Então, é algo, assim, preocupante até, né? Porque muitas vezes a gente deixa de lado a questão da estratégia da comunicação, né? A gente deixa bem aquilo que a Natália e o Felipe colocaram no início, né? Vou fazer um postzinho, né? Daqui que eu vou fazer. Não, tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ser estratégico, tem que, né? Que canal que eu vou conversar melhor com o meu público, né? E eu tenho públicos diferenciados, então, assim, qual é a forma mais adequada com um determinado público? Então, por exemplo, aqui na Irmandade, a gente tem públicos bem variados, né? A gente tem um público, por exemplo, da terceira idade, né? A gente tem investidores internacionais. Então, assim, qual o canal com eles, né? O WhatsApp, por exemplo, com os internacionais não funciona assim, para nós aqui, né? Não funciona muito. Então, assim, qual é a estratégia que eu vou usar com eles? Redes sociais também não. Então, como que eu vou despertar esse estreitamento de vínculos, né? Então, nossa, são vários insights aí que eu vou precisar de algumas horas aí para colocar tudo no papel, sabe? Para refletir em tudo que foi falado aqui. Até eu reforço que ficou gravado, né? A gente gravou ali a maior parte do conteúdo e na segunda-feira a gente vai mandar um e-mail, então, com todos os conteúdos que tiveram também ontem, inclusive o link dessa gravação aqui, então você vai conseguir voltar e rever, né, todo o ciclo ali que a Natália expôs. Com relação à avaliação, a gente colocou ali o link também, então você pode, por favor, depois tirar um tempinho já, né, logo aqui na sequência, já clique ali, já coloque a sua opinião. E agora é importante, assim, uma oportunidade da gente conversar, né, a respeito da tua instituição, por que você veio participar dessa oficina. Então, aproveite essa oportunidade para a gente esclarecer dúvidas aí com a Natália, com o Felipe, tá ok? E para deixar de pano de fundo desse momento, a gente vai compartilhar aqui a nuvem de palavras que apareceu do que vocês colocaram no começo, lá da nossa conversa. E olha que coisa, né? Sensibilizar, diálogo, converter em participante, que tem a ver com participar, incentivar as causas e comover. Acho que a gente estava alinhado aí. A gente não combinou, hein? Eu confesso que nós não compramos ninguém aqui. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? De como que vocês conseguiram, esperamos que vocês tenham conseguido aí conectar os conteúdos com esses desafios que vocês estão encarando. Vamos lá, que temos filhinha. Claire. Oi, estão me ouvindo?
Perfeito. Primeiro, adorei, foi muito bom assistir. Ali no final, quando você estava falando sobre a questão de furar a bolha, foi algo que eu me identifiquei muito. Eu trabalho aqui na Associação Projeto Ajudei, sou voluntária, né? Trabalho voluntário. E nós vivemos no dia a dia essa questão da bolha. O que acontece quando se fala em proteção animal? Primeiro que não existe até o momento um curso, alguma coisa destinado exclusivamente para pessoas que fazem proteção animal. E na grande maioria dos casos não são organizações, são os chamados protetores independentes. Inclusive a gente está organizando aqui um curso para auxiliar essas pessoas, como se formalizar, como ter o seu CNPJ, como trabalhar, como divulgar, enfim. Mas a questão da bolha, que é uma coisa que pega muito pesado para nós, é assim, existe um pensamento da sociedade, que é um pensamento muito comum, de que o protetor de animais é aquela pessoa que mora numa casa caindo aos pedaços, lotada de animais, com 100 cachorros, 100 gatos, fedendo urina no meio das fezes, aquela pessoa que não sabe falar, que não sabe se comunicar. Então, assim, dentro do Projeto Ajudei, dentro da nossa bolha Projeto Ajudei, nós já conseguimos quebrar isso. Então, as pessoas que nos acompanham, às vezes elas até ficam, assim, chocadas, porque elas percebem que a pessoa Projeto Ajudei são pessoas jovens, universitários, pessoas antenadas com as mídias sociais, enfim. Mas cada vez que o projeto em si entra em evidência, então, por exemplo, o ano passado, nós estávamos com uma campanha da RPC, onde aparecia um dos nossos cachorros, e aí o nome projeto apareceu para pessoas de fora. Cada vez que isso acontece, nós percebemos essa bolha, que as pessoas querem enfiar cachorro e sabe aquela coisa assim? Então, a sociedade ainda não entende que protetor não é a mesma coisa que um acumulador, e que nós podemos, sim, ser pessoas jovens, nós podemos ser pessoas que estudam, que querem aprender, que querem fazer algo diferente. Então, só para falar que eu linkei muito ali, é uma questão que a gente ainda tem muita dificuldade interna, a gente já conseguiu com os nossos seguidores, mas quando a gente sai dali, a gente percebe muito isso. Então, foi muito legal essa parte ali. Tem uma questão de quase que didática recorrente que vocês precisam fazer, e muitas organizações precisam fazer isso, explicar o que faz, e por isso é legal aquilo que a gente trouxe no começo, de ter muita clareza com todo mundo que faz parte do dia a dia da organização, o que a gente faz, mas principalmente por que a gente faz isso. Porque quando ela for abordada ou questionada sobre o que ela faz da vida, por exemplo, ela vai conseguir falar muito bem da causa, não precisa nem ser um pitch de 2 minutos, ela vai dar um pitch de meia hora, porque ela vai ter tanto para falar do porquê é feito aquilo, que a pessoa automaticamente vai, eu entendi, então que não é nada a ver isso aqui que fala, nada a ver isso que fala. Tem gente que fica chocada quando eles descobrem que a gente trabalha. Como assim? Vocês trabalham? Sim, nós trabalhamos. Antes da pandemia, nós estávamos fazendo muitas ações em escolas, falando sobre proteção animal, falando sobre leis, fazendo palestras com as crianças. Isso tem sido algo muito bacana. Infelizmente, a pandemia cortou o nosso embalo, né? Mas vai voltar. Com certeza. E aí, só para fazer um comentário do que a Claire comentou, antes de eu passar para a Jaque, bem rapidinho, acho que 2 coisas importantes aí que você falou, né? Quando saiu na RPC e tal, a gente tem que entender que a comunicação de massa, ela não é a melhor amiga da mobilização, porque ela dá um pico, as pessoas, mas aí acaba porque não se sustenta, e principalmente porque não é um canal que predispõe o diálogo, né? Sai na TV, assim, você não tá ali para conversar com a pessoa que está do outro lado da tela. Então, quando a gente pensa mobilização, a gente sempre foca mais nessa questão da comunicação dirigida, do espaço para o diálogo, porque é aí que o vínculo acontece mais. Óbvio, é importante, não é não ter a comunicação de massa, mas a gente não esperar que quando a gente sai num grande veículo, que a gente vai conseguir uma mobilização que vai ser sustentável por muito tempo. Acho que esse é um ponto importante. E aí, outra coisa que você falou rapidinho, sobre quem está ali na nossa bolha entende, mas quem está fora não. E quem está na bolha de quem está ali dentro da bolha? Como que essas pessoas que estão dentro da bolha também falam da causa de vocês para fora? Talvez é algo para pensar nessa questão de desenhar alguma estratégia para eles serem multiplicadores nas bolhas deles, e aí vocês começam a
né, sair um pouquinho. Vamos só abrir aqui para a Jaque falar e aí a gente finaliza. Jaque? Oi, gente. Então, muito obrigada pela palestra, foi bem legal saber um pouquinho mais como funciona, né, essa comunicação para mobilizar, e também como eu sou de relações públicas também, é bem interessante ver como isso a gente aprende na faculdade de uma forma muito ampla, né, a comunicação mercadológica, a comunicação para, assim, para empresas, e essa parte do terceiro setor, ela também se torna uma ferramenta muito poderosa, né, para comunicar as causas, e particularmente eu sou voluntária, né, de um projeto Folhas que Salvam, que é um projeto socioambiental de jovens. Então, é um tema bem mais, assim, específico e também importante que para todas as pessoas. A gente está com esse foco para jovens, e eu estou como coordenadora de relações institucionais, né, essa parte mais de comunicar externamente com outras organizações e interna, né? Então é bem interessante saber como a gente está aí, né? A comunicação não somente para informar, mas também para sensibilizar. Aí eu coloquei até na nuvem, né? De palavras, né? A palavra sensibilizar, porque embora redes sociais tenham esse cunho mais social, né? De postar foto de família, animais, ainda é uma coisa assim que dá para mobilizar as pessoas a se engajarem em causas. Então, só assim, complementando sobre o que vocês conversaram, que a gente está conversando, né? E é isso. Muito legal, muito legal. A Nath colocou aqui no chat a indicação do Instituto Verde Luz de Fortaleza, que uma das nossas alunas, ela tem uma trajetória que se aproxima da sua. Ela é jornalista e é um instituto praticamente só de jovens e formado por voluntários. E eles conseguiram várias coisas muito legais, várias conquistas bacanas. Então, às vezes é um momento para trocar uma figurinha, ver o que dá para aprender também, o que vocês podem compartilhar da experiência de vocês. E é muito legal, assim, essa rede. Isso é o que faz a maior diferença, tanto para a gente, eu acredito, para vocês também. Ah, legal, muito obrigada. Bom, Maureen, passamos aqui 5 minutinhos, a gente só quer agradecer mesmo e continuar, né, à disposição de vocês. Então, estamos aí, né, com os nossos Instagrams aí compartilhados, podem mandar mensagem, que legal, o Insta do projeto da Jaque. Fiquem super à vontade para nos contatar. Se vocês colocarem alguma coisa em prática, manda mensagem para a gente, manda fotinho, a gente fica super feliz de saber que vocês estão usando isso no dia a dia, que está fazendo sentido. Então, muito, muito obrigada pela atenção de todos e todas. Muito obrigada, Natália e Felipe, vocês são maravilhosos, vocês são muito didáticos, muito práticos, e né, é isso que a gente, né, a nossa expectativa, né, era isso que a gente estava precisando. Agora a gente precisa aí, temos uma tarefa de casa, precisamos investir tempo de análise, de planejamento, e também a gente precisa instigar nossas equipes, né, porque muitos aqui estão sozinhos, né, como instituição aqui, né, estão representando a sua instituição de forma única, né, tem gente que se dividiu aí, tem alguns que foram para outra oficina, enfim, mas fica aí o desafio, né, de colocar em prática. Não adianta você participar de todo o fórum, ontem 2 horas, hoje mais 2 horas, aí são 4 já, e engavetar tudo isso, né, então é importante colocar em prática. Ele só é eficaz, algum curso, capacitação, se você colocar ele em prática. E a gente tem bastante conteúdo aí para digerirmos, né, para processarmos, e é aquilo, a estratégia, o planejamento andam junto com a comunicação e com a mobilização de recursos, né, a gente está aí, a gente tem que ter essa visão sistêmica, né, não existem as caixinhas isoladas, está tudo interligado, né, então a gente precisa fazer essas conexões aí. Então, a gente está caminhando aí para o finalmente. Se alguém quiser certificado ali no próprio formulário de avaliação, lá no final você vai ter ali um campo para você escrever isso. Muito obrigada pela participação de cada um.
Então, reforço que os materiais serão enviados na segunda-feira via e-mail, tanto questões da live, né, de ontem, quanto o que foi passado hoje, e espero que realmente a gente tenha atingido aí o objetivo de desenvolvimento do terceiro setor, né? Desejo sucesso a cada um, a sua causa e a sua instituição, seu projeto. Tá joia? Declaro encerrado, então, o 12º Fórum de Desenvolvimento do Terceiro Setor da Irmandade Betânia. Um grande abraço. Tchau. Tchau, obrigada.